Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. O enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos com você nesta manhã abençoada, manhã de segunda-feira, que a graça de Deus te seja multiplicada. Estamos com você com mais esta edição do programa Reconstruindo os Muros. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez transmitindo esta programação e também aqui ministrando uma palavra de Deus. E no final desta programação estaremos orando, estaremos clamando juntamente com você, estaremos intercedendo, seja qual for a sua necessidade, você pode compartilhar conosco, fazendo registro aqui no chat, onde está o espaço aberto para você interagir conosco e fazer o seu pedido de oração. Nós estaremos orando, nós estaremos colaborando para que você possa alcançar a vitória que você tanto almeja, que necessita da parte de Deus. Certo? Programa Reconstruindo os Muros, com a apresentação do vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Vargas. Programa este que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, com a sua sede internacional na Avenida Farrapos, número 312. E nós podemos aqui fazer um convite especial para você participar
em um dos nossos cultos, e amanhã, terça-feira, teremos aí este culto de ensinamento, e você é convidado especial para participar em nossa sede internacional, Avenida Farrapos, número 312. Presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira, e diretor de comunicação, pastor Rodinaldo Goulart. Estamos ao vivo com você pela Rádio Filial 1 e também pela Rádio Restauração Online, canal oficial do Ministério Restauração, com transmissão por esta plataforma, o YouTube. Não esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as notificações, e também eu convido a deixar aí o seu joinha, seu like, e também compartilhar. Não esqueça, compartilhe com seus contatos, isto é muito importante, porquanto você estará também colaborando para a divulgação da palavra de Deus. E nós estamos aqui com este compromisso de ministrar uma palavra de Deus ao seu coração para que possa alcançar um crescimento, uma edificação espiritual e também compreender algumas situações que ocorrem na nossa vida, e a palavra de Deus ela nos traz revelações tremendas acerca do plano de Deus, da vontade do Senhor, e também fala a respeito das adversidades que enfrentamos neste mundo e que nós precisamos superá-las em Cristo Jesus, porque sozinhos nós não teremos condições, meus amados, de superar e de ter vitória. Por isso, a palavra de Deus nos traz revelações tremendas da parte de Deus e vai nos dizer sempre para que possamos lutar, perseverar, continuar buscando ao Senhor, continuar na presença de Deus, porque do Senhor vem a nossa vitória. E por isso precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos buscar mais a Deus, porque os dias são difíceis, os dias são de trevas, mas nós estamos na luz, assim como Cristo na luz está, nós estamos na luz. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nos dá esta compreensão, este entendimento da sua palavra, para que possamos reagir diante das adversidades que a vida apresenta. Por isso, fique tranquilo, não tenha medo, te alegra, porque o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. Confie no Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor, espera nele, tenha paciência, não se desespere, não entristeça seu coração, mas alegra-te, porque aprove ao Senhor Deus chamar você para que seja mais que vencedor, para que possa superar estes obstáculos. Imagine, sem o Senhor, o que seria? Pois o próprio Senhor Jesus diz que sem ele nada podemos fazer, mas nele, aleluia, nós podemos todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso, meus irmãos, é por isso que nós estamos motivados, porquanto o que o Senhor promete para nós são coisas grandiosas. Ele nos advertiu a respeito das batalhas. Ele nos avisou, anunciou
E a palavra do Senhor, assim, realmente nos traz esse esclarecimento a respeito de que no mundo teríamos batalhas, teríamos aflições. É o que fala no livro de João 16, verso 33. Aleluia, mas tenha bom ânimo. É o que ele falou também. Tenha bom ânimo. Você que está aí, talvez enfrentando uma batalha espiritual, talvez a situação não tenha andado, discorrido como você eu gostaria que fosse. Você não alcançou aquilo que gostaria de alcançar. Talvez ou sofreu alguma decepção, alguma injustiça, algo que não te trouxe alegria, ou melhor, que ainda gerou tristeza ou um abatimento em seu coração. Nesta segunda-feira estamos aqui para dizer a você: levanta a tua cabeça, porque sabemos que em Cristo Jesus, aleluia, nós perseveraremos e alcançaremos as promessas do Senhor. Então não se abate, não fique triste, porquanto, assim como sucedeu aos nossos irmãos primitivos, onde foram perseguidos, humilhados, martirizados, foram colocados, lançados em prisões, açoitados. Assim, meus irmãos, nós não estamos livres de enfrentarmos também estas situações, mas precisamos fazer assim como eles fizeram, mantiveram firme a sua confiança e foram fiéis até o fim. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que o Senhor Jesus falou. Então, por isso, precisamos perseverar, não olhar para trás, fechar os nossos olhos para os rudimentos do mundo, não dar ouvidos àquilo que sucede, aquilo que falam, aquilo que, porventura, dizem contra nós devido à nossa fé. Precisamos, evidentemente, olhar para Cristo. O que importa é o que Cristo diz, é o que Cristo pensa, é o que Ele reserva para nós. E nós estamos nesta confiança, nesta esperança de que Ele é poderoso para nos livrar na hora da angústia, nos livrar na hora da provação e nos ajudar a ultrapassar estas barreiras. Você que está aí nos acompanhando, você que está precisando de uma palavra de Deus, você talvez tenha conectado o seu aparelho neste momento para ouvir uma palavra. Você disse consigo mesmo: eu preciso ouvir uma palavra de ânimo, eu preciso ouvir uma palavra que me dê força. E eu quero dizer a você: o Senhor está atento à tua situação e ouviu também o teu clamor e está com a sua mão estendida para te ajudar, para te sustentar, embora as lutas, problemas, adversidades estão te sufocando, mas tem a presença de Deus que chega ao teu encontro nesta manhã, a presença de Deus que te renova, a presença de Deus que vai envolvendo a sua vida, te dando alegria, renovando as esperanças. E o Senhor diz para ti, através da sua palavra: não tema, creia somente, porque o Senhor, Ele contempla todas as coisas e nada escapa das suas mãos. Quando o Senhor quer operar, nada impede, e nós vamos orar nesta manhã, vamos confiar, porque quando o Senhor opera, meus amados irmãos,
pode ter certeza, a vitória vem vindo aí. Está chegando, está bem próximo. Não desanime, não esmoreça, não desfaleça o teu coração em razão das batalhas, das lutas, das situações que te entristeceram. Não, continue firme, porque a nossa vitória, ela está chegando. Ela está bem próxima, aleluia, de nós. Oh, glória a Jesus. É isso, meus amados irmãos, queremos cumprimentar nossos irmãos que estão conosco, acompanhando a programação nesta manhã, que já estão enviando aí sua mensagem, seu recadinho, e nós queremos cumprimentá-los em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente aos nossos irmãos que estão pela Rádio Filial, ou melhor, pelo chat da Rádio Restauração Online. Nossos irmãos, Deus abençoe, irmã Leda Souza, nós estaremos orando pela sua causa, certo, minha irmã? Fique tranquila. Também irmã Solange Teixeira, ela está conosco também, Deus abençoe, irmã. Ela pede a oração, nós estaremos orando por esta causa, vamos estar clamando ao Senhor, vamos orar aí por todos os nossos irmãos aí que estão com cirurgia para fazer, quem sabe Deus pode fazer um milagre hoje mesmo na sua vida. Irmã Leda, que está pedindo aí oração para Élida, vamos orar em nome de Jesus. Deus abençoe aos nossos irmãos, irmão Valmir Patrício, do estado do Rio de Janeiro, conosco, também irmão Vladimir, juntamente com a sua família, em Cacequi, irmão Tiago Muniz, no trabalho, acompanhando a programação. Muito obrigado aí, nossos irmãos, irmã Juliana também, né, que participa conosco, e nós estaremos orando aí em nome de Jesus, certo? E nós queremos também cumprimentar aí os nossos irmãos que ainda continuam enviando a sua mensagem. Vamos ver, irmã Júlia, Deus abençoe, os nossos irmãos aí que estão acompanhando a nossa programação em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente vossas vidas. Também queremos cumprimentar aí, ainda pelo chat do canal Rádio Restauração Online, irmão Giovanni, que está conosco também, né, aqui, participando, e Karen Casagrande, né, um casal. Deus abençoe, acredito que são, né? Deus abençoe nossos irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus. É isso aí, de Porto Alegre, acompanhando a programação nesta segunda-feira. E a tua vida mudará. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando... É isso, meus prezados irmãos. Olha só como é interessante. Escutem bem a necessidade nossa, como igreja, de estarmos buscando a Deus juntos, clamando ao Senhor, invocando o Senhor. Nós temos, meus irmãos, um sério compromisso com o reino de Deus e também uns com os outros. Porque nós somos um corpo e o corpo precisa manter-se unidos, precisa manter-se na mesma direção, no mesmo propósito. E nós vamos, nesta manhã, falar um pouco mais sobre isso. Nós, quando nos dispomos a orar uns pelos outros, nós estamos em uma atividade que está relacionada ao corpo. Estamos nos envolvendo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina para nós praticarmos. E isto vai nos dando cada vez mais
aquele fortalecimento. Observe bem, aqui nós oramos por várias pessoas, vários pedidos que chegam até nós, e eu tenho esta convicção também, porque irmãos também já testemunharam disto, que nós, enquanto oramos aqui, tem outros irmãos também que estão orando juntamente conosco e também por nós. Isto é algo que vai nos dando esta alegria, esta motivação para nós continuarmos a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Vejam só, nós estamos nesta transmissão ao vivo e tem chegado e continua chegando pedidos de oração. E eu tenho certeza que você que está fazendo este pedido não vai tão somente escrever o seu pedido e deixar por isto mesmo. Eu tenho esta certeza que você também está clamando ao Senhor. E enquanto nós unimos aqui a nossa fé em Cristo Jesus para alcançar esta vitória, haverá um movimento no mundo espiritual, aonde você receberá de Deus graça, força, você estará sendo alvo da bênção do Senhor. E aqui também nós que estamos deste lado de cá, orando, oh maravilha, Deus também nos dará a mesma força, a mesma graça, para nós continuarmos orando, para nós alcançarmos também graça de Deus, para que possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Como é importante a oração, como é importante nós estarmos unidos pela mesma fé, unidos no mesmo propósito, unidos em Cristo Jesus. E isto, meus irmãos, promove a edificação do corpo de Cristo, promove o amor, a unidade do povo de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso nesta manhã. Continue conosco, nós estaremos ouvindo o bonito louvor e retornaremos em seguida com a nossa programação e nós vamos lá para o capítulo 17 do livro do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 17, nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema que nós aqui damos início neste momento. Ainda antes, queremos enviar nossa saudação aí também, nossos irmãos, né? Irmã Maria Ondina, que também está conosco. Que Deus abençoe, irmã Maria Ondina. Nós estaremos também orando aí pelo seu pedido, certo? Mais irmãos, irmão Alberto Ventura. Glória a Jesus. Obrigado, irmão Alberto, pelas suas palavras. Também irmã Lorena Rodrigues, de Sapucaí do Sul. Glória a Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, minha querida irmã. Glória a Deus, é uma alegria tê-la também aí na audiência, na companhia, videologada aí conosco. Glória a Jesus. Acontece quando adoras, Nós vamos então ao louvor, retornaremos na sequência aí com a nossa programação, certo? Deus abençoe você. Foi desde o ventre que ele te chamou pelo teu nome, como se fosse uma sinfonia. Assim você ouvia a voz de Deus. Nem bem formado, o Espírito de Deus já te envolvia. Ele te moldava noite e dia,
Você nem era alguém, ele te amou. Agora lembra, grita por teu Deus, de onde estás, perdido pelos mares, pisando em espinhos, ele te achará. Agora lembra daquela voz do ventre outra vez, dizendo pra você: eu nunca te esqueci, eu sempre te amarei. Foi desde o ventre e ele te chamou pelo teu nome, como se fosse uma sinfonia. Assim você ouvia a voz do teu Deus. Nem bem formado, o Espírito de Deus já te envolvia. Ele te moldava noite e dia. Você nem era alguém, ele te amou. Agora lembra, grita por teu Deus, de onde estás, perdido pelos mares, pisando em espinhos, ele te achará. Agora lembra daquela voz do ventre outra vez, dizendo pra você: eu nunca te esqueci, eu sempre te amarei. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aí com a nossa programação. Ouvimos este louvor para meditação dos nossos irmãos, para elevo espiritual. Estamos de volta aí, queremos cumprimentar os demais irmãos que continuam chegando, né? Mais irmãos participando conosco nesta programação. Queremos saudá-los em Cristo Jesus. A irmã Marilu, conosco aí diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, acompanhando a programação. Está aí começando esta semana na escuta, né? Glória a Deus. Os nossos irmãos aí participando da programação, e nós glorificamos a Deus pelas vossas vidas. E nós queremos aqui frisar mais uma vez: não esqueçam, compartilhem com seus contatos esta programação, tenho plena certeza, colaborará, que palavra, né? Vai contribuir para que haja edificação espiritual, para que haja acréscimo na fé, porque a palavra de Deus, ela gera esse efeito, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. É isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus nos traz aí tantas bênçãos, né? Quando nós passamos a usá-la como prática diária na nossa vida. Temos batalhas, temos lutas, temos algumas adversidades, temos que abrir mão de nós mesmos, mas quem já passou por situações adversas e se manteve na palavra de Deus, sabe muito bem testemunhar ou
tem testemunho, melhor dizendo, a contar a respeito da perseverança, que valeu a pena perseverar, esperar no Senhor. E é por isso que nós estamos sempre lembrando isto, para que os irmãos jamais desfaleçam diante das lutas. Mas é o momento de nos fortalecer no Senhor, de usar a fé, de buscar graça de Deus e esperar com paciência no Senhor. Não podemos ser afoitos, não podemos ser equivocados e tomar decisões precipitadas. Precisamos ver que Deus sempre terá para nós uma direção e nós precisamos buscar do Senhor esta direção para que tenhamos a revelação de qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e possamos tomar as decisões centradas na vontade de Deus. E quando tomamos estas decisões de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos ver que o Senhor, ele vai pelejar por nós. Ele vai entrar nesta batalha que porventura se levante, ele vai nos ajudar, vai pelejar e nós vamos ver o livramento de Deus. Nós vamos ver, aleluia, como Deus é fiel. E é por isso que eu tenho me referido aqui, quem já passou por alguma situação difícil e manteve-se na presença de Deus, perseverando, com certeza tem testemunho aí do que Deus tem feito em seu favor. Maravilha! Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco nos grupos da rádio, né? Glória a Jesus também no chat. Glória sim, né? Glória a Deus. A irmã Maristel também, Maristel Dias conosco. Deus abençoe, irmã Maristel, diretamente de Sarandi, participando aí conosco. Glória a Jesus. Eu quero, então, neste momento, aqui, ler a palavra de Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 17 do livro de João, Evangelho segundo escreveu João. Diz assim, a partir do versículo 20, nós vamos ler esta passagem bíblica para meditar um pouco na palavra de Deus e algo que o Senhor Jesus tem falado aqui e que tem nos chamado a atenção nesta manhã. Diz assim, versículo 20, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um, como nós somos um. Agora o versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Observe, prezados irmãos, esta palavra de Deus que nós aqui lemos nesta manhã. Escute bem, a palavra de Deus nos fala aqui a respeito da oração que Cristo fez, a oração sacerdotal, uma oração intercessória, uma oração em que Cristo intercede não só pelos
seus discípulos que então estavam com ele. Porque ele diz aqui: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. O Senhor fez uma oração que ainda tem este efeito nos dias de hoje, na nossa vida. E o intento do Senhor aqui que nós vemos nesta passagem bíblica, neste pequeno texto que nós lemos, referindo-se à oração de Cristo, ele fala a respeito da unidade do povo de Deus. Assim como aqueles que andavam com ele, como todos quantos ainda haveriam de crer pela sua palavra, que também fossem um, que tivessem um só propósito, que mantivessem a mesma unidade, que mantivessem os princípios da palavra de Deus, que mantivessem o mesmo foco, o mesmo objetivo, porque fomos então chamados para sermos participantes do reino de Deus, para sermos mensageiros do reino de Deus, porquanto o Senhor ainda fala a respeito de que o mundo possa conhecer. Veja, de maneira que há uma forma, ou melhor ainda, duas formas aqui em que Jesus fala e que eu quero destacar, aonde nós seremos mensageiros, não só verbalmente falando, anunciando a palavra de Deus, mas também na unidade do Espírito, porquanto nós precisamos manter esta unidade no Espírito, ainda que tenhamos características diferentes que são realmente normais. Cada um tem um gosto, cada um tem um pensamento, uma ideia, mas com relação à unidade no Espírito, nós precisamos sustentá-la, precisamos mantê-la. E o Senhor Jesus aqui fala a respeito deste resultado que vai trazer esta unidade, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado pelo Pai para fazer uma grande obra de redenção, de perdão, para que a humanidade creia, para que o mundo creia. E aqui ele fala em perfeição da unidade. O que seria realmente isto? Nós vemos, através da palavra de Deus, que a liderança, nossos líderes, os pastores, ao qual foram também dados à igreja pelo próprio Senhor, estes estão incumbidos, estão se esforçando, trabalhando neste sentido para que a igreja seja perfeita em unidade. E quando há, meus amados irmãos, quando há atividades na igreja, quando há algumas funções na igreja, são justamente para promover esta unidade do povo de Deus. Nós vemos que a oração, campanhas de oração, clamores e jejuns, consagrações, vigílias, estudos da palavra de Deus, tudo isto vem a somar para promover a unidade do povo de Deus. E isto vai gerar um acréscimo, no crescimento de número de fiéis, como também acréscimo na vida espiritual, onde as pessoas alcançarão maturidade,
alcançarão um desenvolvimento mental e estarão compreendendo, entendendo mais a respeito da vontade de Deus. Observe que há também agora adversidades a serem vencidas, superadas, há situações que podem gerar o impedimento disto. Nós sabemos que agora nós estamos no mundo e a influência do mundo, a cultura do mundo, ela pode atrapalhar, pode causar em algum momento alguma influência para que esta unidade não continue. Nós sabemos também que há um adversário cruel, que luta em todo o tempo para impedir também a unidade do povo de Deus, para impedir que o crescimento da igreja mediante a unidade aconteça. Porque nós vemos o Senhor Jesus falando aqui que há um objetivo nisto quando há uma unidade. É para que o mundo creia, e observe no versículo 23, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Quando há esta unidade, e nós vemos, eu vou inclusive aqui falar também no capítulo 4 do livro de Efésios, porquanto existe um comportamento em que nós devemos observar para sustentar isto, para manter esta unidade. Capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, do livro de Efésios: Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Observe aqui, andar dignamente conforme a vocação com que nós fomos chamados. Andar dentro destes princípios da palavra de Deus, com toda a humildade, olha só, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vejam que aqui há alguns princípios necessários que é indispensável ser adotados na nossa vida cotidiana para não dar lugar ao nosso adversário, para não darmos crédito ao nosso adversário, para que gere divisão, confusão e cause, então, este conflito, este impedimento no crescimento da igreja, no crescimento do reino de Deus, no avanço da igreja, com toda a humildade. Quando ele fala aqui a respeito disso, ele está se referindo para nós andarmos de acordo com esse princípio, de acordo com que nós fomos chamados, com toda a humildade e mansidão. Nós abandonarmos a ira, a cólera, abandonarmos certos pensamentos negativos a respeito de irmãos, a respeito da liderança, porque cada liderança tem uma revelação de Deus para o bom andamento da obra de Deus. Cada um tem um método para promover o crescimento na obra. E, é claro, temos princípios que são necessários manter-se, mas temos também
vários líderes que têm de Deus uma revelação e às vezes não condiz com a ideia de um ou de outro, mas precisamos ter esta humildade e mansidão para nós entendermos que Deus tem colocado lideranças, líderes, homens, justamente para o bom andamento da obra de Deus. E nós vemos isto no próprio capítulo 4 do livro de Efésios. Vejam bem que mais a palavra de Deus fala com longanimidade, sendo longânimo, tendo paciência, aguardando em Cristo Jesus, tendo, meus irmãos, este atributo de sermos pacientes e não queremos as coisas que aconteçam já no nosso tempo. Temos que ser longânimos em várias áreas da nossa vida. E aqui fala, inclusive, ser manso, certo? Humildade e mansidão com longanimidade. Aleluia. Suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui entra uma situação ao qual é importante destacar com relação a suportar uns aos outros, porque existe diferenças entre nós. É inevitável. Existem diferenças. Nós precisamos ver que estas diferenças, elas diz respeito a todos nós. Se alguém é perfeito, se alguém chegou a um estágio de perfeição, suporta o outro. Suporta o outro. Por causa, se alguém acha que não tem erro, que não falha com ninguém, que nunca proferiu uma palavra que de repente tenha ferido alguém, se alguém pensa assim, então porque você já está a um nível mais elevado. Mas eu acho que, eu particularmente penso, se alguém tem alguma coisa contra outro, se alguém está falando de um, de outro, eu penso que ainda necessita de um aperfeiçoamento. E aqui fala que isto é um problema que gera o quê? Atrito, conflito, impede a unidade do povo de Deus. Nós precisamos observar, avaliando a nós mesmos, o nosso comportamento, a nossa conduta, pela palavra de Deus. Aqui diz que nós devemos suportar uns aos outros. Isto é algo que precisamos praticar e em amor, amando uns aos outros, porque é um mandamento que o Senhor Jesus tem deixado, quando ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu creio que o Senhor Jesus deixou mais este mandamento, justamente para que a igreja, o povo de Deus, possa manter-se na unidade. Tanto é um mandamento porque nós, ao natural, nós teríamos essa dificuldade de promover e de nos colocar à disposição de amarmos mais uns aos outros. Observe, eu estou falando aqui de alguns princípios, meus irmãos, que necessário é de ser praticado para que nós possamos vencer o grande inimigo da igreja. Primeiro, a nossa natureza humana. Essa natureza, meus irmãos, ela precisa ser mortificada. Nós vemos muitas pessoas que carregam consigo ressentimento, que carregam consigo alguma
há uma marca de um passado que lhe entristeceu e não mortificou ainda a sua natureza, não superou isto, porque ainda carrega consigo estas manchas, e isto é prejudicial. E isto atrapalha, inclusive, o bom andamento da vida espiritual da pessoa. Além, é claro, também da influência do mundo, que vem muitas vezes através de outras pessoas querer influenciar negativamente para que a pessoa esmoreça, para que a pessoa não prossiga, para que a pessoa pare de orar. Mas nesta manhã, nós estamos com a nossa programação já chegando ao final. Eu chamo a vossa atenção para que possamos observar, avaliar a nossa conduta e alcançarmos uma unidade perfeita, sem olhar para os outros, sem olhar para fulano ou beltrano que talvez necessite de alguma reparação na sua vida, né? Mas orar e suportar e ter paciência e alcançarmos nós uma vida mais com Deus. Vejamos que temos no Ministério Restauração, temos aí várias atividades para justamente a igreja estar unida. E temos aí a oração diária, são 14 horas de oração em diversos horários, onde nós podemos nos enganjar em um horário deste e irmos buscarmos a Deus, ir buscar o Senhor e fazer com que esta atividade seja algo cada vez mais firme, mais forte na nossa vida, para buscarmos a Deus, para alcançarmos juntos o que Deus tem para nós. Não podemos nos omitir. Venha, vamos estar juntos, vamos clamar juntos, vamos vencer estas batalhas, vamos esquecer o passado, vamos nos desprender de tudo aquilo que causa embaraço, que causa um fardo pesado e está relacionado à nossa natureza. E nós vamos, assim também, vencer o nosso adversário, Satanás, nosso inimigo, porque a palavra de Deus diz, capítulo 4, verso 7 de Tiago, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe nossos irmãos. Queremos orar nesta manhã. Deus abençoe o irmão Fernando Fontoura também, que está conosco, irmã Elza. Glória a Jesus, mais irmãos aí também participando. Irmã Ruth Monteiro, irmã Sônia Caspari. Vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Oh, aleluia. A ti rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Glorificamos o teu nome, Senhor, por tuas maravilhas, por aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, nós estamos, Senhor, já vendo um mover poderoso do Senhor na igreja. E esta atividade de oração diária, Senhor, é uma ferramenta que o Senhor tem disponibilizado para nós, para promover, ó Deus, a unidade, para promover a vitória da igreja, que a vinda do Senhor está próxima. Senhor, eu oro agora repreendendo todo mal, enfermidades, pessoas, Senhor, que estão enfrentando lutas, adversidades. Senhor, vem com a tua mão, ó Deus, e dar livramento, sustentar, dar graça, fortalecer na fé. Em nome de Jesus, eu repreendo agora as enfermidades, repreendo agora todos estes males que acometem estas famílias, estas pessoas. Senhor, quem está com causa na justiça, quem está, Senhor, aí para passar por uma cirurgia, Senhor, entra com a providência agora,
curando, Senhor. Em nome de Jesus, repreendo todo mal agora, fora, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu creio na vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Algo acontece quando adoras. Muito bem, meus irmãos, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e queremos também agradecer pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua participação. Se despede vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Vargas. Permitindo Deus, estaremos convosco aí em uma próxima oportunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem com Deus.